Boa noite. Boa noite. Graças e paz. Amém. Queridos, nós sim, já chegamos aí em dezembro, já estamos aí nos preparativos, né, para as festas natalinas, né, de Ano Novo. E o ano passou rápido, mas com a graça de Deus nós estamos aqui neste último mês e queremos falar sobre esse tema, a chegada. E obviamente a gente está falando do maior evento da história, a chegada de Jesus, a chegada da luz, a chegada da luz em meio às trevas. E por todos os textos que nós fizemos a leitura aqui durante a liturgia, a gente conseguiu ter um vislumbre, né, dessa realidade histórica. Né? Nós, como humanidade, estávamos perdidos, estávamos na escuridão e precisamos da chegada de alguém para que nos tirasse dessa situação. Né? Então, o Natal ele é sobre uma chegada, e o Natal é sobre a chegada da luz em meio às trevas. E quando a gente pensa aí no Natal, eu lembro que eu gostava na época de vir para o bairro do Boqueirão, porque aqui, algumas ruas para frente aqui, tinha uma casa, né? Quem é morador aqui da região vai lembrar, uma casa azul, perto de uma pracinha ali, e ela era muito, muito bonita, né? Iluminada. Eu lembro que eu levava as crianças, trazia, né, as crianças pequenas ainda, os meninos, e a gente ia lá, tinha um Papai Noel, e a casa era inteira iluminada, né? E essas luzes, elas chamam bastante atenção. Então, por onde a gente passa, a gente já vai vendo, né, os pisca-piscas, as cores, né, os formatos. O pessoal já começa a ir para o shopping, né, mais vezes para ver a decoração. E, de fato, é um tempo muito bonito. E a impressão é que essas luzes, elas despertam algo dentro de nós também, né? Existe um valor simbólico nas luzes. E as luzes, elas talvez representam essa nossa ideia de se libertar, né, da escuridão, essa ideia das trevas interiores também, né, que precisam ser dissipadas. Então, por isso que existe esse clima natalino, essa ideia de chega essa época, a gente quer paz, a gente quer justiça, a gente pensa em todas essas virtudes que a gente sente falta no mundo durante todo o processo do ano. E então, uma das características principais do Natal são as luzes, né? As luzes marcam a chegada desse evento. E há um evento importantíssimo também que tem essa relação, essa conotação com a luz. Isaías capítulo 9, dos versos 1 e 2, o texto diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E esse é um texto maravilhoso, porque ele usa essa simbologia, né? O povo que caminhava em trevas. Imagina a cena, um povo caminhando em trevas. E o texto fala, eles de repente viram uma grande luz. E sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E essa profecia aqui, ela se cumpriu 700 anos depois, né, do profeta Isaías ter proferido essas palavras. Portanto, o Natal, ele é sobre a chegada, só que ele é sobre a chegada de uma promessa de Deus. Deus faz uma promessa a esse povo, ao seu povo, que outrora andava em trevas, e esse povo então veria essa grande luz, e essa grande luz que viria libertaria então o povo do Senhor
dessas trevas. E 700 anos depois, nós temos esse texto aqui que se encontra, se você quiser acompanhar, Evangelho de Mateus, capítulo 2, né? É um texto conhecido aí das épocas de Natal. Faremos a leitura do 1 ao 12. E diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Esse é o texto. E essa leitura que nós fizemos aqui, de maneira simbólica, ela representa as duas grandes viagens na história da eternidade, se a gente pode assim dizer. Porque aqui está representado essa viagem de Deus. Deus viaja dos céus até a terra. Ele faz essa viagem, mas os magos aqui também representam a ideia dessa viagem que nós fazemos em direção a encontrar Jesus, em direção aonde Jesus está. E essa mensagem, né, ela é extremamente interessante para nós, porque nós estamos falando então do Natal como a chegada da promessa de Deus, mas essa promessa para nós ela já está cumprida, porque há 2000 anos atrás Deus viajou até nós, Deus chegou até nós por meio do seu Filho Jesus Cristo, e o qual, né, foi então essa luz do mundo que iluminou o seu povo e tem feito isso ao longo da história. Então, plenamente essa nossa viagem, né, nós somos peregrinos nessa terra, nessa caminhada com Jesus, rumo a Deus, né, para estar novamente com Deus, da mesma forma que Deus viajou até nós, um dia nós também estaremos, né, terminando essa viagem de volta ao Pai. Mas eu quero rapidamente trazer 3 pontos aqui sobre esse texto. Porque a chegada da luz, ela representa e ela revela as trevas do coração. A luz, ela existe exatamente para dissipar as trevas. A gente sabe que a terra, enfim, é iluminada pelos astros. A gente sabe que as trevas representam exatamente isso, a ausência da luz. E essas trevas, elas não dizem respeito apenas às trevas do mundo que se separou de Deus. A gente sabe que lá no início da história, né, o homem se desconectou de Deus por meio do pecado. E quando a Bíblia fala sobre andar em trevas, é exatamente por causa desse desconhecimento de Deus, é por causa dessa separação de Deus que a Bíblia chama de pecado.
Então, essa condição pecaminosa do homem é uma condição de escuridão, é uma condição de trevas. Porque por mais que o homem se movimente, por mais que ele viva a sua vida, ele não consegue enxergar o caminho, ele não consegue enxergar a vontade de Deus, porque para ele elas estão inacessíveis. Nós lemos o texto de Coríntios que fala a respeito de uma espécie de cegueira espiritual, onde as pessoas, elas vivem, elas se movimentam, mas elas estão no escuro em relação às coisas de Deus. Então, escuridão, ela é sinônimo, sim, de separação de Deus, mas toda a humanidade está nessa condição, uma vez que todos foram afetados, né, pelo pecado, e todos então se encontram separados de Deus, em estado de perdição nas trevas, né? Mas essa escuridão, ela também nos remete a pensar nas questões individuais, nas trevas individuais, porque um dos sinônimos é sim o pecado, a corrupção do pecado para as trevas, mas também as trevas indicam ignorância, um estado de ignorância. Assim como o conhecimento é representado na ideia de luz, né? Veio uma luz aqui na minha mente, né? Ou significa algo esclareceu-se para você, né? E é a mesma coisa em relação à vida, né, do povo de Deus em relação ao seu Deus e à sua vontade. Então, é interessante aqui, né, destacar aqui nesse texto, porque a mensagem do Evangelho ela está contida aqui. Nesses 12 versículos que a gente leu, né, aparece essa ideia aqui. Os magos, eles eram do Oriente, ou seja, eles eram forasteiros, eles estavam para além das fronteiras daquilo que a gente conhece como o povo de Deus, né, os judeus. E eles, por mais que eram forasteiros, havia neles um desejo de encontrar Jesus. Eles tinham essa espécie aqui de astrologia, né, de ver ali, conhecer o movimento dos astros, e eles falam a respeito de uma estrela guia, né, uma estrela que apontava para onde Jesus estava, e eles então chegam na cidade com esse desejo, e eles estavam preparados para, de fato, encontrarem o menino Jesus. Só que, em contrapartida, os sacerdotes aqui, né, os escribas, o texto fala, eles também sabiam como encontrar Jesus, eles também sabiam, tinham conhecimento a respeito das profecias, né, e das promessas de Deus para o seu povo. Tanto é que quando Herodes, então, vai inquiri-los, eles vão dizer como que eles sabem que Jesus vai nascer em Belém. Eles têm conhecimento disso, porém eles não têm a fé e o desejo de encontrar Jesus. E perceba, a ideia aqui é que o texto está nos ensinando que o conhecimento, sem a fé e a submissão, obediência a Jesus, esse conhecimento não passa de trevas também. Porque não adianta só saber, mas precisa haver essa motivação e esse desejo de encontrar. E é isso que está acontecendo aqui. Do que se trata o Evangelho? A gente leu lá, Pedro, vós que não erais povo, nós não fazíamos parte do povo da aliança. Vocês que estavam em trevas, mas agora vocês são povo de Deus. Agora vocês vieram para a luz. Portanto, a mensagem do Evangelho é exatamente essa, de que nós, aqueles que estávamos fora do alcance, fomos alcançados por essa mensagem, e todos aqueles agora que se chegam a Jesus, eles não têm apenas um conhecimento a respeito de quem é Jesus e sua obra, mas eles também possuem um desejo de encontrá-lo, um desejo de estar com Jesus.
porque Jesus é a luz que ilumina a escuridão. E o texto que nós lemos de Isaías fala a respeito de um povo que estava aflito. E esse tipo de aflição, às vezes, nos cega, nos impede de enxergar aquilo que é essencial. Perceba quantos momentos, talvez, esse ano representou isso para você. Esse ano, provavelmente, aconteceram eventos em sua vida que geraram essa nebulosidade a respeito de Deus e a sua vontade. Mas o fato é que nós temos conhecimento de que Jesus é a luz e de que quando nós não estamos enxergando direito, essas trevas elas são dissipadas porque nós sabemos onde encontrá-lo e nós desejamos encontrá-lo também. É por isso que a gente tem consciência e convicção de que nós somos perdoados dos nossos pecados. Faz sentido você pedir perdão ao Senhor se você não acredita que Ele te perdoa? E qual é a única forma de Deus perdoar você e a mim? É por causa das suas promessas. É porque em nós mesmos, nós não temos essa luz. E as luzes que nós acendemos, elas são superficiais. Elas acabam rapidamente. Nós precisamos de uma luz agora para além de nós mesmos. Veja que os magos estão sendo guiados por uma espécie de luz, uma estrela que está indicando. Mas aquela estrela não é a luz verdadeira. Mas ela está indicando onde está essa luz. O Natal também é sobre a chegada da luz que revela o alvo da adoração. O versículo 10 ali, né? Ele diz assim: quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E eles olharam para essa luz estava guiando eles para algum lugar. E eles se alegraram por isso, porque o objetivo deles não era ficar andando, seguindo uma estrela, mas era chegar num destino. Agora, essa estrela, no versículo 11, diz: ao entrarem na casa, onde a estrela estava em cima, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes de ouro, incenso e mirra. A luz indicou a verdadeira luz. As luzes, elas não devem ser o objeto final da nossa adoração. O que pode representar essas luzes para nós? Sabe aqueles ambientes onde a gente tem um vislumbre? E claro que as bênçãos de Deus representam essas luzes para nós. Mas, por vezes, essas luzes acabam se tornando o alvo principal. É como se nós estivéssemos nos prostrando diante da estrela, ao invés de entrar na casa onde a estrela está indicando. As bênçãos são de Deus, o sucesso, um bom trabalho, uma boa família, bons relacionamentos, status. Deus levanta pessoas, coloca pessoas, Deus faz dos homens o que eles são, Deus coloca os homens aonde Ele quer colocar, Deus dá às pessoas o que Ele quer dar. Só que às vezes nós olhamos para essas bênçãos de Deus e nós entendemos errado. Elas são luzes, elas são indícios de que nós estamos sendo abençoados, de que o Pai das luzes está nos abençoando com essas sortes de bênçãos, mas não é incomum também a gente perceber, né, como nós temos a tendência de, às vezes, focar nessas estrelas, no sucesso, no status, na família, numa família perfeita, enfim, e a gente esquece de que isso são indicativos daquilo que apontam, né, para quem está, de fato, nos agraciando com essas luzes. E então
a chegada da luz, ela revelou para aqueles magos quem era o alvo da adoração. E eles então entram naquela casa, encontram Jesus, e diante de Jesus eles então prestam o seu culto, prestam a adoração, eles entregam a Jesus os presentes que eles já estavam trazendo com eles, com esse objetivo. A chegada da luz também revela propósito e direção. Propósito e direção para a vida. Quando a gente olha para a ideia bíblica, as trevas elas estão relacionadas com o caos, com a confusão, mas quando nós entramos em contato com a sabedoria bíblica, então esse caos e essa confusão, elas se transformam em ordem e orientação. É sempre assim que acontece. Veja lá em Gênesis capítulo 1, Deus diz, capítulo 1, versículo 3, né? Deus diz, e haja luz e houve luz. E qual era a ideia de Deus criar a luz? Era porque só havia trevas. Então Deus cria a luz exatamente para resolver esse problema do caos, da confusão, e Deus cria a luz, e João vai utilizar essa linguagem. Evangelho de João capítulo 1, versículo 4, ele diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Da mesma forma que Deus disse, haja luz lá no início, e resolveu o problema do cosmos, né? Toda a criação agora, ela entra numa espécie de ordem, e a confusão é dissipada, o caos é dissipado. Ele está dizendo que Jesus também é essa luz de Deus que resolve o caos, a confusão e a desordem do nosso coração, do coração do ser humano. E não só resolve esse problema, mas ele também resolve e agora ele indica, ele ilumina. É isso que nós lemos aqui na nossa liturgia. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Portanto, a luz, né, a chegada da luz, ela revela propósito e direção para a vida. O versículo 12, né, diz que, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. E claro que isso aqui foi uma revelação de Deus para esses homens que já tinham todo um trajeto ali desenhado. Mas quando eles encontram Jesus, esse contato com Jesus, essa adoração com Jesus, junto com isso eles também recebem agora uma nova orientação. Porque a história é de Deus. E esses homens então agora vão seguir um caminho novo, uma orientação nova, um trajeto novo para as suas vidas, e isso é significativo para a nossa vida. Porque toda vez que a gente tem um encontro com Jesus, algo muda em nós. Quando você vai a Jesus com o propósito de presenteá-lo com a adoração, você recebe dele como presente propósito para a vida. Quando você vai a Jesus para presenteá-lo com a adoração, você recebe dele de presente propósito para a sua vida. Às vezes a gente fica pensando, né? Puxa, o que Deus quer de mim? Para onde que eu vou? Qual o caminho eu vou seguir? O que eu vou fazer? E a resposta para isso, via de regra, está na adoração. Quando nós nos dobramos diante do Senhor, quando nós reconhecemos quem o Senhor é, isso alinha o nosso coração. Porque quando nós estamos adorando ao Senhor, nós não estamos apenas lembrando de quem Ele é, mas nós estamos lembrando de quem nós somos e por que nós estamos adorando ao Senhor. Se você está com medo, adore ao Senhor. Se você está ansioso a respeito do futuro,
adore ao Senhor. Se você tem dúvidas, adore ao Senhor. Se você está feliz, adore o Senhor. Todo tempo é tempo de adoração. Eu quero encerrar aqui indicando 3 aplicações aqui. E o primeiro deles é esse: neste Natal de luzes, lembre de quem é a verdadeira luz do mundo. Isso é aparentemente uma obviedade, mas não é. Porque esse exercício de lembrar está em toda a Escritura. Quando a gente vai lendo a história, a gente sempre vai encontrar essa palavra, centenas de vezes. Lembre-se, lembrem. Por que a Bíblia fala tanto a respeito de lembrarmos das ações de Deus? Por que nós precisamos lembrar? Porque nós temos a tendência de esquecer. E eu quero chamar você para aproveitar esse tempo de Natal. Esse tempo em que nós pensamos aqui nesse tema, a chegada da luz, mas que neste Natal de luzes, quando você olhar uma luz, um pisca-pisca, quando você estiver instalando lá o seu, lembre-se que essas luzes, elas indicam que há uma luz verdadeira que ilumina todo o mundo, que há solução para a nossa condição de trevas, seja elas quais forem. Mas também, neste Natal, vá a Jesus e oferte sua vida, assim como Ele ofertou a sua. A gente tem muito essa ideia, esses paralelos na Bíblia, né? Então, Deus viajou até nós e Ele nos ajuda agora a viajarmos até Ele. Ele entregou a sua vida por nós e agora, em resposta, nós entregamos a nossa vida a Ele. Isso é adoração. Talvez você tenha alguma definição equivocada sobre a adoração. O que é adorar? Será que é cantar uma música? Será que é recitar alguns versículos, memorizar algum versículo? Adoração é relacionamento com Deus. E adoração é nós devotarmos a nossa vida. E é isso que eu indico para você. Neste Natal, vá. E o que você entregaria a Jesus se você o encontrasse? Qual é o melhor presente que você poderia dar a Jesus? Qual é o melhor presente do que a sua própria vida, do que se entregar ao Senhor, do que se render ao Senhor? E por que nós temos essa consciência? Porque foi exatamente isso que Ele fez por nós. Ele deu a sua vida por nós. E também, neste Natal, compartilhe a verdadeira luz como um luzeiro. Vocês lembram que o próprio Jesus fala, né, para os seus discípulos, Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Ué, mas não é Jesus que é a luz? Jesus é a luz verdadeira ou nós que somos a luz? É porque nós somos luzeiros, nós refletimos ao mundo a luz que é Jesus. Nós somos esses pisca-piscas do mundo. Nós somos uma luz que aponta para a luz verdadeira. Mas só aponta para a luz verdadeira aqueles que recebem a sua luz. E essa é a ideia, essa é a missão de cada um de nós, como iluminados que fomos pela luz de Jesus. Nós somos luzeiros, nós somos a luz do mundo. O mundo vai encontrar Jesus quando eles verem essa indicação através das nossas vidas. Então, lembre, vá e compartilhe a verdadeira luz ao mundo. Eu encerro aqui com essa frase que eu achei muito bonita e ela é bem significativa, que ela se trata de um epitáfio. É um epitáfio que foi feito por uma tribo em homenagem a um missionário que esteve entre eles e lhes pregou o Evangelho. E então esse missionário dedicou a sua vida ali àquela tribo, ele morreu e deixou um seu legado.
E o seu legado ficou registrado nesse epitáfio que diz assim: quando chegou, não havia nenhuma luz. Quando partiu, não havia nenhuma treva. Isso representa o que Jesus fez por nós, mas representa também a nossa missão. Que esse legado seja deixado por você também. Que você também compartilhe essa luz a ponto de que as pessoas cheguem a essa conclusão. Quando você chegou, não tinha luz nenhuma na vida dessa pessoa. Mas, quando você partiu, não ficou nenhuma treva, porque você conduziu essa pessoa à luz verdadeira, que é Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que consigamos, então, nesse Natal, cumprir esses pequenos lembretes aqui, de lembrar de Jesus, que é a verdadeira luz, de ir a Ele, presenteá-lo com adoração e de compartilhar esse conhecimento e essa luz com o mundo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, o nosso desejo é sermos obedientes à Sua palavra. Todas as oportunidades que nós temos, elas são chances, Deus, que temos de entender, de compreender o Evangelho. E o Natal é essa festa, ó Deus, que acontece no mundo inteiro, e é uma festa que, de certa forma, é deturpada de valores muitas vezes, o entendimento é equivocado. As pessoas acreditam que o Natal se trata de enfeites, de presentes, de refeições, mas essas coisas, todas elas, ó Deus, indicam uma verdade fundamental. E essa verdade fundamental aponta para o Senhor como protagonista da história, e que todas essas coisas que, de fato, Deus, trazem esses anseios, revelam esses anseios do coração, nós encontramos no Senhor. Quando nós oramos, ó Deus, desesperançosos, quando nós olhamos para o mundo e reclamamos da corrupção, quando nós entendemos que as pessoas estão tateando no escuro, tudo isso revela uma verdade maior, de que, de fato, longe do Senhor é essa a nossa realidade. Mas assim como nós um dia encontramos Jesus, assim como um dia o nosso coração se acendeu, essa centelha, essa luz nos guiou até o Senhor, e a Tua palavra é essa luz que nos leva para mais perto de Ti. Nós tivemos acesso ao Senhor e agora o nosso coração é transformado, as nossas vontades mudam, nós começamos a ouvir orientações do Senhor, o nosso caminho começa a mudar, começa a ganhar significado, sentido, ó Deus, e nós te agradecemos por isso. E pedimos que neste Natal de luz, ó Deus, nós prestemos, ó Deus, o nosso culto ao Senhor, que a gente se aproxime mais do Senhor, que seja uma chance de a gente encontrá-lo mais uma vez, ser iluminado cada dia mais pela Sua presença. E que sejamos também, ó Deus, portadores dessa luz para um mundo que anda em trevas. Que o Senhor nos ajude, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.